estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor
é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia. É com alegria que hoje me encontro aqui para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho, encontrarmos uma reflexão que nos motive a viver melhor a nossa semana, que nos dê energia, disposição para vivermos melhor a cada dia. Então hoje eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11. Jeremias e os falsos profetas. Do capítulo que fala em falsos cristos e falsos profetas. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queiras ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava estes profetas e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizam a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo ou o profeta ou o sacerdote dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhes direi: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Isso está em Jeremias, capítulo 13, versículos 16 a 18, capítulo 21, versículos 25 a 26 e 33. Agora vamos às explicações que Luís, um espírito protetor, nos fala. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela boca, disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatões e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam.
Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus. E é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava estes profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira e dizem: sonhei, tenho sonhado. Indicava assim um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouviu os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Então, aqui está falando que a gente precisa abrir os olhos, ou os ouvidos, e se perguntar sempre, quando ouvimos alguém falar de Deus e de uma forma deprimente, por exemplo, que nos pesa a sua mão, falando de uma forma que nos faça se sentir culpados, tristes, desanimados. O bom pastor, ele vem para nos levar para frente, para nos incentivar a ser bons, não pisando na nossa cabeça para que nos sintamos piores. Não, ele nos convida a sermos bons, a sermos alegres, a espalharmos o bem. Ele vai sempre nos trazer a reflexão para nos autoconhecermos e olharmos aonde estamos errando, mas não com um pensamento em culpa. Porque Deus sabe que a gente vai errar muitas vezes e Ele está ali pronto para nos levantar e seguir. Ele só quer o nosso coração, que tenhamos boa vontade em segui-lo. Se nos arrependermos, ok, vamos se arrepender, que é isso mesmo que a gente tem que fazer, e tomar uma nova conduta. Não nos paralisar no erro. Não, que o nosso arrependimento seja então uma alavanca para nos levar para frente. E quando, às vezes, em outro momento, a gente, por exemplo, tem um sonho ruim, e aí a gente fica impressionado com aquele sonho ruim. Da mesma forma, se eu tive um sonho ruim, fiquei impressionada e me acordei triste, não leve a sério esse sonho. Isso foi uma influência negativa que eu recebi durante a noite. Eu não devo ter me preparado bem para dormir, não rezei antes de dormir, não pedi a bênção de Deus para dormir comigo. E então recebi uma influência negativa. Não leve a sério esse sonho e leve ele para a sua vida como um presságio, como, eu acho que meu marido me traiu, que tal pessoa está me aprontando, ou sei lá, que me leve a culpa. Não, mas sim leve a reflexão de que eu preciso melhorar meus pensamentos, aumentar a minha oração, melhorar a minha conduta para que eu atraia boas companhias na hora de dormir.
bons espíritos e bons anjos que me acompanhem na hora de dormir. Não são presságios. Deus sempre vai nos orientar de forma positiva, que nos desperte e que nos leve a trabalhar de forma alegre e com convicção. Mesmo que eu esteja arrependido, Ele vai me dar força, não vai me enterrar. Então sempre a gente tem que pedir a Deus a energia da sua presença maravilhosa. Pedir aos anjos da guarda que nos acompanhem durante todo o dia. Às vezes, a gente quando tem um sonho ruim, que Deus nos permite isso, mesmo que não seja por uma boa influência, para que a gente caia em si. Porque às vezes o medo, o repúdio, nos fazem lembrar das coisas boas, porque a gente está num mundo de expiação e provas mesmo, e que a gente às vezes precisa do contraste do ruim para entender o bom. Então, quando às vezes a gente tem um sonho ruim, um pensamento negativo, e aí a gente valoriza o bom. Infelizmente a gente é desse jeito. E aí a gente já olha para o lado bom e diz, não quero perder isso, não quero isso, porque eu quero o bom. Então, que isso seja uma alavanca para mim ir atrás do bom e cuidar do que é bom que eu já tenho. Sair da escassez que eu sempre digo que tenho. Como aquela pessoa que se diz pobre, que não tem nada, e aí vem a enchente, leva tudo, e ela fala assim, eu perdi tudo. Até agora tu dizias que não tinhas nada, então agora tu tinhas? Então a gente nunca valoriza o que a gente tem. A gente tem sim, a gente é rico de tantas bênçãos, de tantas coisas. Num cenário em que a gente vai listar as coisas boas e ruins da nossa vida, a gente tem muito, muito mais coisas boas. Mas a gente se pega a olhar só para os pouquinhos pontos negativos. Então que nessa semana a gente faça essa reflexão, desse movimento de olhar para o que de ruim nos vir, ou dos pensamentos negativos que nos vierem, e olhar para as coisas boas que a gente tem, valorizá-las e pedir auxílio de Deus para os bons amigos nos acompanharem. Então vamos agradecer a semana que passou e pedir uma energia especial de Jesus, da sua falange do bem, para levarmos uma boa semana e que a gente saiba distinguir quando os pensamentos e as informações dos falsos profetas que nos chegam, a gente perceba que ali não é abençoado. Mas está tudo bem. Está tudo bem. A gente não precisa ouvir tudo. A gente faz um filtro do amor. E olha para aquela pessoa que não está fazendo uma boa reflexão e reza por ela. Que ela não está conseguindo discernir ainda. Muito obrigada por esse momento. Que Deus nos abençoe. Quanta luz deste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração
luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos e esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida, e nesse Teu consolo que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva, Jesus, a transformação do espírito possa ser sentida com sabedoria, possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento, e a Tua luz continue a clarear não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito, dá hoje sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a Tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva ao Pai. Que assim seja. Sim, Ele se encolheu, Ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai
o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração.